Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especial. A gente vai falar sobre um dos destaques da Copa do Mundo, sobre o destaque do grupo A, Senegal, o goleiro Mendy, goleiro do Chelsea também. A gente vai falar sobre ele, a gente até fez um vídeo, não vai para o ar esse vídeo, mas a gente acabou gravando, um vídeo sobre o Mané, né? O Mané foi cortado da Copa do Mundo recentemente e, obviamente, a gente torce para que ele se recupere rápido, né? Que ele tenha a oportunidade de participar da próxima Copa do Mundo, porque a gente sabe que é um sonho de todo jogador e sabe da importância dele para Senegal, mas Senegal conta com outro grande jogador, eleito o melhor goleiro do mundo há algumas temporadas atrás, que é o Mendy, tema de hoje desse vídeo, tema de hoje da análise aqui no NS Soccer. Gostou? Peço que você deixe o seu like, também compartilhe para o máximo de gente possível para aumentar o tamanho dessa nossa comunidade e se inscreva no canal ativando o sininho também, tá? Isso faz com que a gente consiga manter uma comunicação mais legal. Fez tudo isso? Assistiu o vídeo completo? Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou da análise e também dúvidas, sugestões de jogadores ou de equipes, o que vocês querem ver aqui no canal que vocês achariam interessante. Deixa tudo aqui no comentário, por favor. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e na volta mais Mendy aqui no NS Soccer. Pessoal, de volta aqui já com o Mendy na tela para vocês e os lances dele. A gente vai fazer alguns comentários sobre esses lances e a partir do que a gente já vem falando aqui no canal sobre a questão das competências essenciais, né? Então a gente vai olhar as competências desses jogadores, né? Tanto do Mendy, que está na tela para você, quanto dos demais jogadores que aparecerão ao longo da Copa do Mundo. E a gente vai observar isso a partir de algumas perspectivas, tá? E para isso vale a pena a gente trocar uma ideia sobre. Primeira delas, toda ação é ação do jogo. Não é uma ação técnica, não é uma ação tática, não é uma ação de cunho psicológico. Tudo isso vai estar embutido em algum momento. Não tem como separar toda ação do jogo. Então, quando a gente estiver olhando as ações do Mendy, né, obviamente como goleiro, um conjunto maior de ações de defesa, a gente vai estar olhando cada ação como uma ação do jogo. Tá? E aí, a partir disso, a gente pode olhar cada uma dessas ações através de diferentes perspectivas, ou seja, diferentes pontos de vista dessa ação. Então, uma ação de defesa como essa que ele fez agora, a gente pode olhar através da relação com a bola. Então, essa é uma forma de olhar. A segunda forma pode ser através de uma estruturação de espaço. E a terceira forma de olhar, para além dessas duas, é a comunicação na ação. Então, tudo isso a gente vai conseguir observar a partir dessas três perspectivas, desses três pontos de vista, tá bom? E vamos começar então pela primeira, né? Começar pela relação com a bola, e aí a partir disso vamos olhar ao longo dos momentos do jogo. Então a gente pode olhar na defesa e no ataque, quando o Mendy tem contato direto com a bola ou quando não, tá? Nesse sentido, olhando para os momentos de defesa, que obviamente vão ser a maioria deles, o Mendy vai aparecer muito bem impedindo os gols e realizando as defesas. Ele é um goleiro que ele tem um posicionamento muito bom, tem um reflexo muito bom, né? Vocês podem ver aí na imagem, e isso facilita demais, né? Ele é muito alto e muito ágil, então ele não tem grandes deficiências em bolas mais baixas, muito pelo contrário, ele tem, além de um excelente posicionamento, ele também tem uma habilidade nessa relação com a bola de entender naquele momento de defesa para onde a bola vai e quais são as possibilidades de finalização do atacante. Tendo esse entendimento, além dessa expectativa para realizar a ação de impedir o gol, que também está relacionada, por mais que vai ficar redundante, está relacionada com a relação com a bola, a gente pode observar que ele tem de fato uma habilidade muito boa de impedir o gol. Então ele realiza muito bem as ações que vão impedir, as defesas principalmente. Quando a gente não observa ele com a posse, né, quando a gente observa até ele ter o contato com a bola, né, até o momento que ele consegue ter o contato com a bola, a gente observa um jogador que está apto a jogar. E isso é muito importante. Então, assim, ter essa leitura de jogo, estar apto para a próxima ação, faz parte da relação com a bola e é sempre muito importante.
Então, nesse ponto que a gente está observando, percebam como ele está sempre atento, percebam como ele está sempre capaz de fazer a aproximação e impedir o gol do adversário. Então, se a gente for olhar esses dois cenários de defesa com e sem a posse da bola, né, a gente está olhando para um cenário onde ele tem uma interferência muito grande para a equipe de Senegal e também para o Chelsea, mas aqui, obviamente, o foco é a seleção de Senegal e a Copa do Mundo. Olhando para o momento de ataque, né, olhando para quando a gente for observar ele no momento de ataque, a gente passa a ter um jogador que tem uma boa saída de jogo, tá? Eu sei que quem vai estar olhando vai lembrar daquela saída Chelsea-Real Madrid, que ele acabou basicamente dando um gol pro Benzema. Mas na maioria das vezes ele tem uma boa saída de jogo, então ele se posiciona muito bem para receber essa bola, para ser uma opção ali na saída de jogo, e também se posiciona muito bem, não só corporealmente, né, mas ele sempre dá uma opção de passe para seguir a jogada ou para retardar um pouco a jogada e ele poder fazer essa saída de jogo com a equipe do Chelsea, principalmente, que é o que a gente vai ter nas imagens aí, tá? E ele tem um bom passe, então ele tem um passe, não é um excepcional, um exímio passador, mas ele tem um passe muito interessante, muito bom, que ele pode fazer e dar uma opção a mais de saída de jogo ali. Então, isso facilita um pouco mais, você ganha mais um homem na saída de jogo ali com o goleiro, né? É um cara que geralmente vai estar mais tranquilo com relação à pressão, né? Você vai tomar a pressão vindo em direção, mas você não está com a pressão já posicionada em você, e isso facilita um pouco as ações, mas ele tem uma excelente saída. Então, olhando a relação com a bola, a gente pode olhar ele nesse sentido. Se a gente for olhar para além desse sentido também a estruturação do espaço, né? Que a gente já a segunda perspectiva que geralmente a gente vai falando, né? Obviamente a gente vai olhar um jogador que vai ter uma atuação direta na área, né? Seja com ou sem a posse da bola, no momento defensivo ou no momento de ataque. A gente vai estar sempre olhando para esse jogador, né? E nesse cenário, nessa perspectiva, onde você tem isso, né, esse jogador atuando ali, talvez o mais importante seja uma leitura, né, que ele passe a ter, e é importante ter essa leitura, sobre os momentos de intervenção e a distância adequada para o zagueiro, uma distância adequada também para o meia, principalmente o meia central, né, o Jorginho ou o Kanté no Chelsea, por exemplo, onde eles vão poder atuar na fase ofensiva, sendo um jogador que pode dar uma opção, como a gente falou, ou um jogador que vai realizar um passe, e aí no processo, essa leitura que ele tem desse passe mais próximo acaba facilitando a estruturação do espaço que ele pode ofertar, sendo um jogador a mais. No momento de defesa, que é obviamente onde ele vai ter uma maior atuação, maior destaque na atuação dele, a gente está falando de um jogador que vai ter uma grande capacidade de leitura, principalmente para o atacante. Então, a gente não vai olhar tanto a zona de atuação dele, mas a distância e o posicionamento adequado dele em relação ao gol, né, dele, a distância dele para a linha do gol, como também a distância dele para o atacante, né, para o finalizador. Então ele se posiciona muito bem, né, frente ao gol, e ele se posiciona muito bem entre o atacante e o gol. Esse posicionamento permite a ele, né, até pelo tamanho que ele tem, até pela impulsão que ele tem e agilidade que ele tem, permite com que ele leve vantagem na maioria das vezes com os atacantes. Então, se a gente olha muito para a questão do atacante aqui no canal, como um cara que possa converter os gols, né, ou para os meias, como um cara que converta uma situação que esteja muito difícil, uma situação mais fácil para o próximo companheiro, quando a gente olha o goleiro, por exemplo, essa conversão ela é quase inversa no sentido de impedir o gol do adversário, né? Ele vai contribuir com o saldo de gols da equipe, mas impedindo. E isso depende, claro, da forma como ele estrutura o espaço, principalmente nessa inter-relação entre ele, o atacante, e a própria baliza, entre ele e os defensores no momento ofensivo, né? Então, ele consegue fazer esse processo e ele consegue estruturar muito bem o espaço nesse sentido também. Então, ele contribui muito, não só pelo nível de habilidade que ele vai ter na relação com a bola, né? A gente pode olhar para agilidade, a gente pode olhar
para as defesas, né? Um olhar um pouco mais específico para a maneira como ele vai realizar as defesas, mas também desse posicionamento e de entender, ter uma leitura de como fechar esses espaços entre o atacante e a baliza, tá? E aí vamos olhar pela comunicação na ação. Olhando para esse cenário, a gente pode partir pelo seguinte pressuposto: como que ele vai se comunicar com os companheiros e com os adversários na fase ofensiva e na fase defensiva, tá? Então, na comunicação com os adversários, principalmente na fase defensiva, né, a gente vai ter um jogador que vai conseguir, de fato, contribuir muito para a equipe, né? Porque, como a gente falou agora na estruturação do espaço, se ele fecha muito bem, ele tem uma leitura muito boa de qual é a ação do atacante adversário e qual é a ação necessária para que ele faça o bloqueio dessa ação. Tá? Então, tendo essa leitura adequada de jogo, isso permite com que dentro do processo de comunicação e de inter-relação entre ele e o adversário, ele tenha sucesso nessa troca impedindo o gol do adversário. Então, isso é muito legal e muito importante observar. Olhando para os companheiros, é um jogador muito bom nesse processo de inter-relação. Por quê? Porque como ele sai jogando muito bem, ele consegue ter uma boa relação com os companheiros e também o fato de você ter um jogador confiante que te passe tranquilidade no gol faz com que você tenha também a possibilidade de arriscar um pouco mais em algumas ações, né? Você permite alguns passos um pouco mais arriscados justamente porque você tem a confiança de que ele vai fazer ou que ele pode ajustar algum erro de posicionamento da equipe justamente na intervenção que ele vai ter, na defesa que ele vai poder realizar. Então tem um cenário específico e muito bom para a equipe de Senegal, olhando o posicionamento, olhando as intervenções dele e olhando também a forma e a confiança que ele vai passar para uma equipe. Então, se Senegal chega muito bem à Copa do Mundo, chega com possibilidade de avançar num grupo complicado, porque provavelmente você tem a Holanda com grandes vantagens, né, no grupo, se as coisas caminharem dentro das perspectivas de todo mundo, né? Você tem a Holanda com grandes vantagens e você vai ter uma disputa muito franca entre Senegal e Equador. E aí, obviamente, quando você tem um cara que evita o gol do adversário da maneira como o Mendy evita, você interfere muito na relação de saldo de gols. Você interfere demais nessa relação. E ao interferir demais nessa relação, você permite uma tranquilidade maior para que a equipe possa jogar e possa desenvolver um bom futebol. Então percebam como é importante ter esse jogador, como é importante ter a qualidade desse jogador. Senegal chegaria obviamente muito mais completo, a gente falou do Mané lá no começo do vídeo, tendo um cara que converta muito o gol e também um cara que impeça muito o gol. Mas obviamente, já tendo este primeiro cara que impede muitos gols e que é um grande destaque, já dá um passo à frente, já dá uma moral também para a equipe como um todo, beleza? E pessoal, esse foi o vídeo do Mendy. Espero que vocês tenham gostado. O primeiro vídeo goleiro aqui da história do canal, né? A gente tem falado bastante de outras posições. A gente falou do Barbosa, mas não fez uma análise sobre ele especificamente, né? A gente fez uma análise sobre a carreira, né? Não fez uma análise sobre as competências essenciais relacionadas a como o Barbosa jogava. Então, primeiro vídeo de análise de goleiro, agora com o Mendy aqui no Ené Soccer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e a gente manter essa conversa legal que tem sido aqui. E agradecer a vocês pela audiência, pelas inscrições, pelo crescimento do canal. A gente está indo muito bem no começo de canal e eu fico muito contente de contar com o apoio de cada um de vocês aí do outro lado. Combinado? Então, conto ainda com mais apoio, com mais divulgação, com mais ajuda, obviamente, porque a gente vai construir uma comunidade de futebol a partir daqui. Combinado? Grande abraço e até mais.